Vamos fazer uma rápida recapitulação sobre ontem? Estamos falando sobre a unidade que o Evangelho proporciona. Então, nós falamos sobre paz pela graça. Vocês estão comigo aqui? Amém? Então, olha só, falamos pela paz, pela graça. Resumidamente, a carta de Paulo à igreja que estava na cidade de Éfeso vai dizer que se nós recebemos a graça, nós precisamos andar em paz. Em paz para com Deus, já que Cristo nos reconciliou consigo mesmo em Cristo e em Deus, mas também nós precisamos andar em paz com o próximo. Porque nós recebemos a graça, nós devemos andar pelo vínculo da paz. E quando nós andamos de modo digno, e aqui eu disse, no primeiro encontro, que aqui está falando de uma forma moral mesmo, de um procedimento moral da igreja, e que nós andamos então em coerência com a nossa vocação e com prioridade de transformarmos essa dádiva graciosa da salvação em uma prática de vida, ou seja, em uma prática relacional. Então, olha o rogo do apóstolo Paulo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Então, existe um padrão que nós devemos nos portar como igreja, edifício vivo. E falamos sobre as virtudes da unidade. Essas virtudes aqui, elas são empoderadas pelo Espírito, e não tem como uma igreja andar em unidade se não for em humildade, mansidão, longanimidade, amor. E nós falamos de outras aqui, eu coloquei só algumas. E falamos sobre os pilares, onde nós estamos embasados naquilo que nós estamos falando. A Bíblia vai dizer que nós somos um corpo, um Deus e Pai, um batismo, um Espírito, uma esperança, um Senhor e uma só fé. E quando nós olhamos, isso tudo faz parte da essência divina, e por isso nós replicamos, como eu preguei aqui ontem, João capítulo 17, falando que quando nós olhamos para o modo, proceder, essência divina de como a Trindade se relaciona, nós também devemos exprimir isso nas nossas relações. Falamos também sobre essa comunidade que é intermediada por Cristo. A igreja não é um grupo de afinidades, onde você se junta com alguém porque vocês têm os gostos parecidos. Mas nós fomos unificados e Jesus é o nosso mediador. E quando nós temos esse entendimento que Jesus é o nosso mediador, aí nós não temos mais um pastor como nosso mediador. Nós sabemos que o pastor, ele tem um encargo de servir a igreja em favor das pessoas, mas porque ele ama Cristo. Então, o pastor, eu, o pastor Rodrigo, qualquer pastor, nós não somos mediadores entre vocês e Deus. E quando a gente fala isso, talvez o pessoal fala muito mais, pensa sobre uma autoridade que é abaixada sobre a nossa vida. Não é sobre isso. É sobre a sua responsabilidade que aumenta. Eu acho que às vezes você precisa mudar a sua perspectiva também. Se você não tem mais um intercessor que não seja Jesus Cristo, que faz essa mediação entre Deus e os homens, mas também faz a mediação entre homens e homens. Então, se nós temos acesso a Deus por Jesus, você também precisa usufruir do seu acesso em unidade para com seu irmão por intermédio de Jesus. É por isso que eu não gosto daquela nomenclatura que o homem é o sacerdote do lar. O homem não é o sacerdote do lar, porque sacerdote é o intercessor. O homem, ele não intercede pela mulher e Deus dentro do lar. O homem, segundo a Bíblia, ele é o cabeça do lar, ele é o líder espiritual do seu lar, mas ele não é o intercessor entre a mulher e Deus. Por isso eu não gosto dessa nomenclatura. Então nós temos um único sacerdote, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que faz essa intermediação entre nós e Deus, pelo sangue de Cristo, e entre eu e o meu irmão, quando nós estamos unidos pelo vínculo da paz. Amém? Eu sei que eu vou soltando umas bombas assim, eu vejo a cara de alguns, mas a gente vai falando aí. Realidades espirituais. Então, a realidade espiritual ela é fundamentada na clara palavra de Deus, não sobre o que eu penso, o que eu acho, o que eu recebi na minha vida. Se tiver contra o que a palavra diz, a gente descarta, porque é sola a Escritura. A Bíblia, ela é soberana sobre as nossas vidas. E nós temos uma realidade psíquica, que eu não vou de fato entrar, porque a gente já falou bastante sobre isso, que é, muitas vezes, um relacionamento pornográfico, que é um relacionamento que está mais pautado em eu satisfazer o meu desejo, eros, e isso é um veneno para a verdadeira irmandade.
Então, existe muita comunidade que ela é uma comunidade pornográfica. O que é isso? São pessoas que se juntam para satisfazer os seus desejos pessoais. Uma igreja saudável, ela não se junta para poder consumir. Uma igreja que é saudável, ela se ajunta para poder compartilhar. O culto que Paulo vai falar da igreja que estava lá na cidade de Corinto, ele fala assim, vocês se reúnem para pior. Imagina um culto que faz mais mal do que bem. A igreja de Corinto estava se reunindo e Paulo vai dizer, o culto de vocês está fazendo mais mal do que bem para vocês. O que eles estavam fazendo? Eu também disse esses dias. Eles estavam se reunindo para consumir e não para poder compartilhar. Uma igreja que se reúne para consumir, esse culto é mais maléfico do que benéfico. Agora, quando nós crescemos em revelação sobre o propósito da vida e vocação da igreja, nós não nos reunimos para poder consumir. O que será que Deus ele vai me dar nessa manhã? O que será que o pastor vai me dar nessa manhã? O que será que a igreja vai me abençoar nessa manhã? Não, é o que você vai fazer em prol do reino de Deus enquanto igreja, enquanto unidade, enquanto comunidade. E aí, é por isso que Paulo exorta a igreja que estava na cidade de Corinto, falando, vocês se reúnem e o culto de vocês é ruim, porque uns se embriagam, uns comem demais e outros passam necessidade. Ou seja, é a geração de consumidores. Vamos para poder consumir. O problema é que consome aqui parece bactéria. Consome aqui, aí depois que quase mata o hospedeiro, é a simbiose, né? Mata o hospedeiro, aí ele vai para outro lugar e vai lá consumir, mata o próximo hospedeiro. Então, a gente fala muito sobre a liderança tóxica no Brasil. Mas existe muito membro tóxico também. Existe muito líder que é tóxico, que quer, de fato, moer pessoas a fim de produzir algo que é artificial. É verdade. Mas existe muito membro também que está ali apenas com uma mentalidade consumidora, assim como quando você vai no shopping. Você paga pela comida, você paga pelo estacionamento e você quer um bom atendimento. Então, se você dá a sua contribuição, você quer uma boa palavra, você quer um bom culto, e você sai daqui até dando nota para o culto. Nossa, hoje o culto foi bom. Mas quem disse que o culto é para você? O culto é para Deus. A gente não tem que dar nota para culto. Nós precisamos ter o entendimento de prestar um culto que seja vivo, santo e agradável a Deus, que faz parte de um sacrifício, um culto racional. Amém? Para que possamos compreender a vontade do Senhor. Então, isso é uma realidade espiritual, é fundamentada na palavra. Realidade espiritual de comunidade, é a união que é mediada por Cristo. E se é mediada por Cristo, nós nos submetemos à palavra do Senhor. Agora, uma realidade psíquica é justamente governada pelo interesse, o desejo próprio. Eu vou porque tem um bom estacionamento. Eu vou porque tem uma boa estrutura. Eu vou para ser abençoado. Eu vou porque lá tem aquele irmão que eu vou fazer um network e de alguma forma eu vou ser beneficiado. Você tem uma relação pornográfica com seu irmão. Você quer simplesmente que ele supra os seus desejos humanos, enquanto, na verdade, a realidade espiritual é que todos nós possamos nos reunir em unidades, mediados por Cristo, mas para a glória de Deus. Amém? Isso é um assunto muito sério. E aqui nós vamos falar, ou iniciar, nessa manhã, falando aí sobre essa dinâmica da diversidade que é exposta aqui, principalmente nos dons espirituais. Eu sei que alguns gostam de fazer essa divisão de dons ministeriais e dons espirituais, mas todos os dons vieram do Espírito, por isso a nomenclatura reformada são dons do Espírito. Vamos ler lá, Efésios, os versículos propostos nessa manhã, Efésios 4, do 7 ao 12. Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 12. Passo a ler. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, ele deu conforme ele quis. O Senhor é o administrador da sua graça, e por isso ele também é o administrador dos seus dons. Versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.
Então, quando que os dons foram concedidos aos homens? Quando Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus e subiu às alturas. Versículo 9. Ora, o que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Talvez a sua Bíblia pode ter sido traduzido Hades aí como inferno, mas isso é uma heresia, tá? Jesus ele não desceu ao inferno. Jesus ele foi às regiões inferiores da terra, que é chamada de Hades, ou seja, sepultura. O que foi consumado de Jesus foi consumado na cruz do Calvário. Ele já declarou isso claramente, está consumado. Versículo 10. Aquele que desceu, que é de ordem primária isso, então não pode haver discordância. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui falando, dos dons de governo e serviço da igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então vamos ler novamente o versículo 12. Para que ele deu dons? Para que ele concedeu essa diversidade dos dons? Versículo 12. Com vista, com o propósito, com a finalidade, aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, a unidade, ela não anula a diversidade. Eu sei que nós vivemos aí numa pós-modernidade que, inclusive, o que é imprimido ou impresso sobre a mentalidade das pessoas é um igualitarismo comunista, um igualitarismo pluralista, um igualitarismo pós-moderno, onde a nossa identidade ela está pautada ao nos tornarmos iguais a um padrão que está sendo determinado pelo mundo, que é justamente o oposto que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12. Irmãos, não se conformem com esse padrão, não se amoldem com este sistema, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que nós renovamos a nossa mente? Com a palavra, para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o propósito de Deus não é nos tornar iguais uns aos outros, mas o propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo. Mas a semelhança a Cristo não anula a diversidade no corpo. Então, a unidade não anula a diversidade. Pelo contrário, ela é enriquecida pelos dons espirituais, porque cada um recebeu um dom, como nós vamos ver aqui nessa manhã. E esses dons, eles são manifestos pela graça de Cristo em cada membro. Então, uma igreja que tenta padronizar os seus membros, ela compromete a natureza, vida e vocação do que é ser igreja. Eu preciso tornar todas as pessoas iguais. Então, quando você vai num lugar onde a pessoa fala igual, todo mundo veste igual, todo mundo tenta fluir nos mesmos dons, nós estamos indo contra a natureza, vida e vocação do que de fato é ser igreja. E eu não quero aqui ser hipócrita e dizer que isso não é um desafio. Porque você viver em unidade com alguém que é diferente de você é um desafio. É um fato. Então é por isso que o padrão humano é tornar todo mundo semelhante para que possamos pensar da mesma forma e facilitar assim as nossas relações. Mas isso não é uma realidade presente nem no mundo, porque isso é fake news, mas também não é nem a vontade do Senhor para a vida da igreja. Então, o que nós lemos aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 7, é justamente falando sobre essa diversidade dos dons. Então, esses dons, eles são chamados de carismas, ou aquele que recebe são carismata, ou seja, nós recebemos por Cristo em sua exaltação. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, quando que nós recebemos o dom? Nós recebemos o dom com a exaltação de Cristo. Então, Cristo é o doador glorificado. Os dons, eles são esse carisma concedidos pelo Cristo triunfante e exaltado. É o que a Bíblia está nos contando.
Talvez essa citação, né, de Salmos, que nós acabamos de falar aqui em Efésios capítulo 4, a ideia de Paulo é justamente isso, é replicar o que o salmista vai falar lá no Salmo 68, 18, que diz o seguinte: subistes às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor habite no meio deles. Bendito seja o Senhor dia a dia. Leva o nosso fardo, pois Deus é a nossa salvação. Então, Salmos 68, 18 é o que Paulo tinha em mente quando ele vai dizer que Jesus, ele concedeu dons aos homens quando ele se ascendeu aos céus após a sua glorificação. Então, esse desceu aqui, e é importante a gente falar sobre isso, esse desceu fala sobre uma humilhação do próprio Cristo. E aí a gente vai voltar a nossa mente lá para Filipenses capítulo 2, né? Que mesmo sendo Deus, ele não levou em consideração que ser a Deus era algo que ele deveria se agarrar, mas ele se esvaziou, tornando-se semelhante à sua criatura, se tornando escravo, se tornando servo. Então, esse ato de se esvaziar, né, essa quinosis, esse esvaziamento do próprio Cristo, é um ato de humilhação. Então, o que Paulo está dizendo e replicando o que o salmista está contando é que aquele que foi humilhado, ele subiu acima de todos os céus. Então, por que ele recebeu exaltação e domínio? Porque primeiro ele foi humilhado. O autor aos Hebreus vai nos contar que Jesus, ele aprendeu a obediência pelo que padeceu, se tornando sacrifício por muitos. Então, Jesus, ele teve que aprender a obedecer pelo sofrimento. E tem gente até hoje que não entendeu que sofrimento é pedagogia de Deus. Se sofre, é Satanás. Nossa, Satanás está furioso porque esses dias eu estou sofrendo. Irmãos, sofrimento é pedagogia de Deus para a vida de todo cristão. Ah, eu não queria que fosse assim. Parabéns, bem-vindo ao time. Mas pedagogia de Deus é sofrimento. Jesus, ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Todos os homens e mulheres nos relatos bíblicos sofreram para a pedagogia. O próprio Cristo, em Isaías 53, ele é o ápice do sofrimento quando recebe a ira de Deus. Se o próprio Filho recebeu o ápice do sofrimento, que é a ira de Deus, eu e você não vamos sofrer para poder aprender a obedecer? Esse evangelho não faz sentido com o que a Bíblia vai nos contar de Gênesis a Apocalipse. Mas o caminho para a exaltação é a humilhação. Jesus, ele vai dizer na sua oração, né, quando ele está voltando para o caminho a Jerusalém, ele vai fazer aquela oração linda, né? Pai, chegou a hora do Filho ser glorificado. O que os discípulos devem ter pensado? Pronto. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vão se arrepender. Eu vou estar no palco e você na plateia, batendo palma, alguma coisa assim parecida. Eu não sei essa música, que bom, mas é mais ou menos isso. Então, a mentalidade, inclusive dos discípulos da época, era: daqui a pouco Jesus, ele vai demonstrar o seu poder e ele vai tomar o Império Greco-Romano e a gente vai governar sobre tudo. Quando Jesus fala, chegou a hora dele ser glorificado, pronto, chegou a hora. E para onde que ele vai? Para Jerusalém para ser crucificado. Porque o caminho da exaltação é a humilhação. Esse é um padrão divino. Então, primeiro, a gente está sendo humilhado. E no tempo certo, que não é nesse tempo presente, nós seremos exaltados. E a exaltação de Cristo não é engrandecer o seu nome, te tornar pai de multidões. Irmãos, pelo amor de Deus, o nome que tem que ser engrandecido no nosso meio é o nome de Jesus. A exaltação que nós recebemos é a glorificação do corpo, quando vencemos de uma vez por todas a morte e o pecado. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Estaremos com Ele, o amado de nossas almas, eternamente face a face, assim como Ele nos fez para ser. Então, quando nós olhamos para esse padrão, né, humilhação e exaltação, nos versículos 9 e 10, falando da descida de Cristo nessas regiões inferiores da terra, está falando sobre a sua humilhação. Nós somos seres humanos, a gente não consegue conceber na nossa mente limitada o que é de fato essa humilhação.
Porque nós já somos o nível raso dessa humilhação. O Senhor é o nível máximo, né? Quando Deus, em Gênesis, ele cria o homem do pó da terra, o autor, né, segundo a tradição, Moisés, ele está nos contando algo muito sério na época. Porque na época que Moisés escreveu, né, o Pentateuco, o primeiro livro escrito foi Jó, nessa época já existiam homens que se diziam deuses. Só que quando Deus ele vai lá e faz o homem do pó da terra, e vai dizer lá em Jó, porque você é pó, e do pó para o pó você vai retornar, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: a minha essência é divina, a sua essência é do pó da terra. Ou seja, a distância entre nós dois é muito grande. Não tenta ser aquilo que você não consegue ser, porque as nossas naturezas são distintas e nós estávamos separados se não fosse Cristo que nos mediasse. Então, essa humilhação é justamente se tornar semelhante a alguém que foi feito do pó da terra. Irmão, você consegue conceber isso? Deus, Criador dos céus e da terra, o único ser que nunca não existiu, o Pai da eternidade, Príncipe da paz, o começo e o fim de todas as coisas, aquele que nós nem conseguimos explicar a não ser aquilo que Ele decidiu revelar a todos nós, Ele se tornou como um pó da terra. Eu, sinceramente, humildemente digo, isso não entra na minha cabeça, para que eu possa conceber, né, esse sentimento de humilhação. Mas o texto diz que ele se humilhou, se tornou semelhante, mas isso vai preceder a sua ascensão, ou seja, acima de todos os céus. Eu citei aqui esses dias. O nome Jesus é um nome comum. O próprio Barrabás se chamava Jesus Barrabás. Mas o que o texto vai dizer é que a importância não estava no nome, mas na essência que carregava. O próprio Cristo, 100% homem, 100% Deus. E o nome dele foi colocado acima de todo nome, acima de todo principado, toda potestade. E a Bíblia diz claramente que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Então eu tenho que concordar que todos os caminhos levam a Deus. Só que alguns serão para salvação e outros serão para condenação. Mas sim, todos os caminhos vão levar a Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Não é só o joelho daqueles que nasceram de novo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Alguns apontarão a alegria de estar em Cristo, outros apontarão o desapontamento de estarem separados de Deus por causa dos vossos pecados. Então, o que confere o domínio que Jesus recebeu de encher todas as coisas é justamente a autoridade que foi devolvida pelo seu esvaziamento. Esse cativeiro que nós acabamos de ler no versículo 8 fala desse espólio de vitória que Cristo levou. E é por isso que é muito bom a gente entender o contexto histórico, porque o levar cativo o cativeiro é aquele espólio de guerra que todo rei conquista e leva para a sua própria nação. Ele libertou os que estavam presos do domínio de Satanás e agora ele transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que Paulo está nos contando nos versículos 8 e agora 9 e também 10. Quando nós passamos para o versículo 11, ele vai falar sobre essa diversidade e como esse ofício para a edificação dos dons é necessário para a vida da igreja. E esses são os ministérios que Cristo deu à igreja para o seu governo, mas também para o seu crescimento. Entenda isso. Para que Deus concede dons aos homens? Esses ofícios. Para governo da igreja e para crescimento da igreja. Vamos falar de novo? Para que Deus ele nos dá dons? Para governo da igreja e para crescimento da igreja. E aqui eu quero replicar uma frase de Paulo Borges Júnior. A prioridade da igreja não é uma estrutura que precisa crescer, mas é uma pessoa que precisa amadurecer. Então, o crescimento prioritário da igreja não é estrutural. O crescimento prioritário de uma igreja é de amadurecimento espiritual. Então, quando nós falamos aqui sobre crescimento, e talvez, né, falando sobre mim, eu tinha algumas restrições contra o crescimento da igreja. Porque na minha cabeça, pastor Rodrigo, seria assim, vamos ficar com uma igreja de 40 membros aqui, está tudo certo.
A gente prega a palavra, a gente vive em unidade, nós estamos aqui, glória a Deus. Aí vai chegando mais gente, você começa a ter mais problema, mais trabalho, aí você começa a ver, tem que mudar de estrutura para cá, tem que ir para lá, quando você vê, você já perdeu o controle. Não o controle no sentido de organização, mas o controle no sentido que, na verdade, nunca esteve debaixo do meu controle. E conversando com algumas pessoas, e é o que o Espírito trouxe ao meu coração nós não temos metodologia para crescimento de igreja, mas nós não podemos lutar contra o crescimento saudável de uma igreja. Porque o padrão de Atos nós pregamos o Evangelho e Deus vai acrescentando aqueles que Ele quer acrescentar mediante a pregação do Evangelho. Então pensa comigo, como é que chama esse bairro aqui? Recreio. Quantas pessoas tem nesse bairro do Recreio? Alguém dá um Google aí, rapidinho. Quantas pessoas, quantos moradores existem no bairro Recreio, aqui em Rio das Ostras? Por alto aí, ele deve falar com vocês. Só para você ter ideia. Porque às vezes tem gente que pensa assim, não precisa plantar uma igreja nova não, gente, isso é bobeira. Eu não faço ideia do tamanho desse bairro aqui, né, mas... Eu sei que o bairro que a Atos está, segundo a inteligência artificial, 4.000 pessoas nesse bairro, né? O bairro que nós estamos lá, só o bairro que nós estamos lá tem 200.000 pessoas, o bairro. Então, 4.000 pessoas. Quantas pessoas nós temos reunidas aqui nessa manhã? Nós não temos 1% do bairro alcançado. Então, realmente... A seara é grande, os trabalhadores são poucos e Jesus ainda pede para a gente orar para que ele envie os poucos trabalhadores. Não é que ele vai mandar mais, porque eu nunca vi no reino de Deus, seja no campo transcultural, seja na igreja, eu nunca vi que a maior parte é aqueles que servem, sempre a menor parte. O que nós oramos é para que ele possa enviar os poucos trabalhadores. Então, se você tiver essa mentalidade, uma igreja não precisa ser plantada, comece a pesquisar quantas pessoas tem no bairro e qual que é o número de pessoas que tem na sua igreja, porque você vai ver que o percentual é muito inferior a uma necessidade de um bairro que precisa de uma igreja que pregue o evangelho. Porque aí é Deus quem vai acrescentando, mas não só acrescentando numericamente pessoas. Ele vai acrescentando de dentro para fora, a fim de que nós possamos ter os nossos relacionamentos transformados, o nosso casamento transformado, né? A nossa mentalidade transformada pelo poder do Evangelho de Deus. Então, quando fala sobre essa edificação, esse edifício que é a igreja, edifício de pedras vivas, nós falamos sobre essa diversidade que foi compartilhada aos homens para que pudesse haver governo na igreja, já que nós precisamos de organização, mas também para edificação, ou seja, crescimento. E esses são os ministérios que Cristo deu à igreja para o governo e para crescimento. Eu não vou entrar aqui nos dons, porque não é o propósito, né, desse tempo, mas ele deu aí, inclusive, nem anotei todos ali, apóstolos e profetas, que na minha perspectiva teológica, apóstolos e profetas lançaram o fundamento da igreja, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 20. Então, quando eu brinquei aqui, né, apóstolo bom é apóstolo morto, não é que eu quero matar quem diz que é apóstolo hoje, não. É porque os verdadeiros apóstolos já estão com Cristo Jesus. O Paulo mesmo, ele diz que ele é o último, né? Depois do último não tem mais ninguém. Né? Pelo menos na minha interpretação do que o texto está dizendo. Então, apóstolo, hoje, o que nós temos hoje como apóstolo? Um serviço apostólico. A perspectiva teológica reformada vai dizer que existe hoje um serviço apostólico, que nós chamamos hoje, por exemplo, de missionários. Ele doa a sua vida, ele planta uma igreja, ele vive em favor daquela igreja, ele estabelece uma liderança local e ele vai para um outro lugar e ele planta uma igreja, ele vive a sua vida por aquela igreja e ele estabelece uma liderança local e ele vai fazendo isso. Irmãos, isso tem mais semelhança com o apóstolo da Bíblia ou com os apóstolos que a gente vê hoje? Pelo amor de Deus. Então, por isso que, de fato, apóstolo bom é um apóstolo morto. Profetas. Profeta é aquele que profere a palavra do Senhor. Mas também existe uma administração do Senhor que ele usa pessoas específicas para direcionamento específico. E a gente precisa ser humilde o suficiente para poder reconhecer isso. Que isso fere muitas vezes a teologia reformada. Não existe ninguém hoje com o ofício de profeta.
que é alguém que fala por intermédio, ou que Deus fala exclusivamente por intermédio dele, como era no Antigo Testamento. A nação está em pecado e Deus levanta um profeta para que esse profeta seja boca de Deus para aquela nação que vive em iniquidade. Não existe mais uma pessoa em ofício de profeta, mas existem aqueles que proferem a palavra do Senhor e por isso são profetas. E sim, existem pessoas que Deus, na sua administração, ele dá direcionamentos específicos para pessoas específicas. Isso a gente não pode negar. Então, esse lançamento do fundamento, Calvino ele vai dizer que o ofício do apóstolo é especial e não mais continua na igreja contemporânea, pois a revelação de Deus está completada nas Escrituras. Nós também falamos sobre pastores e mestres, quando frequentemente são considerados um só dom de ofício, inclusive em boa parte da teologia. Eles não diferenciam pastores de mestres. Na verdade, eu consigo me adaptar muito bem com essa realidade, já que todo pastor precisa ensinar, mas nem todo professor é pastor. Mas qual que é a função principal de um pastor? Não é visitar. Qual que é a principal função de um pastor? Não é tomar café na casa de ninguém. Qual que é a principal função de um pastor? Segundo a Bíblia, que não é algo descritivo, mas é algo prescritivo. É estar separado para a oração e para a pregação da palavra de Deus. A partir disso, aí nós temos a liberação de estar com os irmãos em comunhão, de visitar os irmãos, porque o pastor ele precisa também ser líder da comunidade. E como que nós vamos cobrar que os irmãos vivam em comunhão, em unidade, visitem uns aos outros, sirvam uns aos outros, se a gente mesmo não faz isso? Então também não faz sentido. Mas todo pastor, a principal função do pastor é ensinar. Todo pastor é mestre, mas nem todo mestre é pastor. Então, frequentemente considerados um só dom ou ofício destinado ao ensino e ao cuidado da congregação. Quer ser bem pastoreado? Como que o pastor ele cuida das ovelhas? Pastoreando. O que é pastorear? Dar pasto. É dar um alimento sólido, a fim de que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, mas permanecemos aí firmes aí no alvo da soberana vocação que é Cristo, né? Como soberano sobre as nossas vidas. Versículo 12, ele vai falar sobre o propósito do ministério. Como eu disse, eu não vou aprofundar aqui nos dons, quis apenas falar sobre algumas características. Mas o objetivo principal desses dons, desses ofícios, é justamente, e aqui a gente precisa, né, perceber o desafio, mas o objetivo principal de termos ofícios na igreja é justamente não centralizar o ministério. Então, na minha perspectiva, a melhor forma de governar a igreja não é o governo de um, mas também não é o governo de muitos. É o governo de alguns, que é, para mim, aí a média, né? Então, para mim, é mais equilibrado. Existem igrejas onde o pastor, ele é soberano sobre todas as coisas. É quase igual ao Papa. Ele é infalível. Aí vem um Papa e fala que Maria é intercessora e é infalível. Aí vem o outro Papa e fala que Maria não é intercessora. Ele também é infalível. Mas qual que era infalível? Porque eles se contradizem entre si. Né? Então, o papado, ele inclusive infere que o Papa ele tem mais autoridade que a palavra, porque na mentalidade apostólica romana, foi a igreja romana quem fez a Bíblia. E a pergunta é, onde estava a igreja romana no ano 90 depois de Cristo, quando o livro de Apocalipse foi escrito e a Bíblia terminada? Então é só uma falácia para poder muitas vezes enganar aqueles que desconhecem da historicidade da Bíblia, da historicidade da igreja. Mas se nós temos um pastor que governa uma igreja e a igreja não pertence ao Senhor, mas é a empresa dele, está indo contra a natureza, vida e vocação da igreja. Já viu, aqui no estado do Rio de Janeiro não tem. Isso costuma ter lá em Vila Velha. Que o sucessor do pastor é o filho dele ou a filha dele, porque é uma empresa. É quase que um nepotismo.
Aí vai passando de filho, de pai para não sei quem, para não sei o quê. Porque na mentalidade a igreja é minha, eu faço do meu jeito. Se você não se conforma ou se você não está no meu padrão, vá embora, porque aqui é a minha empresa, você está convidado a se retirar. Isso aí, infelizmente, é uma realidade do Brasil, mas não só do Brasil. A principal natureza, vida e vocação da igreja, quando Deus ele compartilhou ofícios em diversidade para a unidade, é justamente para não centralizar o ministério. Então, a igreja ela não deve ser governada por um, mas ela também não deve ser governada por todos, porque a igreja não é democracia, porque senão também vira bagunça. Por que você não pintou essa parede de verde? Aí levanta o outro, não, mas eu gostaria de cinza. Não, mas na minha opinião, tinha que ser amarelo. Aí a gente fica doido, porque o maior ministério da igreja, se a gente deixar, é o ministério das ideias. Né? Preto também, né? Não, eu gostaria de preto, de branco, de azul, a cor tanto faz. Mas o negócio é o ministério das ideias. Pastor, eu tive uma ideia. Lá a máxima na Atos é o seguinte: se você percebeu se você percebeu a necessidade, assume a responsabilidade. Tem um ministério que eu quebro direto, lá é o ministério das ideias. Eu tive uma ideia, você vai fazer? Não, então não me fala. Estou ocupado. Estou ocupado. Eu estou ocupado preparando pregação, série, eu estou ocupado no escritório da igreja orando, chorando pelas minhas mazelas e pelas mazelas dos outros, eu estou ocupado visitando, estou ocupado cuidando da minha saúde, da minha família, eu estou ocupado. Se é algo de ideia que você não está, guarda para você. Se você não está disposto a exercer as suas habilidades para poder suprir a necessidade, irmão, ora para que o Senhor, se Ele quiser, né, fale com o seu pastor, mas não fica ocupando muito a cabeça dele, não, e eu vou aumentar um pouco, tá, o valor, depois de eu falar isso, mas vai subir um pouquinho aí, mas é algo do meu coração pastoral para vocês, e eu queria deixar essa orientação. Ministério das Ideias, mas a questão é justamente essa, não é o governo de todos, porque senão a gente que é frustrado no trabalho, porque lá o chefe não deixa você fazer do jeito que você quiser fazer. No seu trabalho você não faz do jeito que você quiser. Lá você não chega a hora que você quer, lá você não faz o trabalho, porque senão você é mandado embora, então você tem zelo, compromisso. Na sua casa você não faz do jeito que você quer, porque senão, né, porque senão a mulher manda a gente embora, né? A verdade é essa. Se não manda, fica, né? E a mulher também, o homem também fica lá. Não, você precisa fazer. Então, assim, nós não temos essa libertinagem de fazer o que a gente quer em nenhum lugar. Onde que a gente quer exercer isso, Rafa? Na igreja. A gente quer fazer isso? Não, porque não, aqui não, a gente precisa fazer desse jeito. Então, não, aqui não é democracia, aqui é um reino. Então, o reino, mas também não é do pastor, o reino é de Cristo, nós nos submetemos à palavra do Senhor. Então, o que eu tenho ensinado para a liderança da Atos é o seguinte: a partir do momento que existe uma direção pastoral, que ela não contradiz a Bíblia, que ela não fere princípios bíblicos, que o pastor não está deliberadamente vivendo em pecado, se submeta, irmão. É isso que tem que ser feito. Ah, eu não concordo. Parabéns. Segue o barco. Porque não concordar, a gente não concorda na nossa casa, a gente não concorda na escola, a gente não concorda no trabalho. O único lugar que a gente deveria não concordar e viver unidade pelo vínculo da paz mediado por Cristo é a igreja. E é aqui que a gente quer ter aliança fraca. Sabe o que é aliança fraca? É aquela aliança assim, não gostei, vou embora. Sendo que o que nos une é Cristo, que fez uma aliança eterna, uma aliança de sangue conosco. É uma aliança inquebrável. Eu gosto muito da passagem quando tem essa tipificação da aliança ali em Abraão, que na hora de Deus fazer o pacto com Abraão, o que Deus fez com Abraão? Abraão, dorme aí. Dorme aí porque essa responsabilidade ela é minha. A aliança ela é unilateral, por isso ela é inquebrável. Então, se nós devemos olhar para a Trindade para replicar a forma como eles vivem, de acordo com as nossas limitações, o entendimento de aliança também deveria ser esse. Então, não é o governo de um, mas também não é o governo de todos, só que é o governo de alguns, justamente para equilibrar o todos e equilibrar o um. Lá na Atos, nós temos 3 anos e 8 meses, se eu não me engano, de igreja. Hoje, eu sou o pastor da igreja, nós não temos mais pastores ordenados lá por enquanto.
mas nós já temos protótipos lá. A igreja não é do jeito que eu quero. Eu costumo falar isso, até às vezes eu falo brincando, mas falo com dor no coração. Tem muita coisa que acontece lá que eu, que sou pastor da igreja, não concordo. Eu falei, isso aí não é doutrina, não, porque quando é doutrina eu bato no peito e falo, aqui você deixa. Já comeu ameixa? Aqui você deixa. E aqui eu sei o que eu estou fazendo. Mas tem muita coisinha lá que é secundária que eu fico, não, tá tudo bem, não é o meu gosto pessoal. Mas deixa acontecer naturalmente, né? Como diz o irmão lá. Né? Então a gente vai aprendendo a se moldar, e isso também é uma ferramenta de Deus para poder moldar o nosso coração de pastor, mas também o coração de vocês como corpo de Cristo. Mas o principal objetivo desses ofícios é não centralizar o governo ou não centralizar o ministério, mas sim equipar os santos para que eles realizem o serviço, culminando na edificação do corpo de Cristo. O que isso significa? O trabalho da edificação do corpo de Cristo não é só do pastor. Porque senão Deus tinha dado todos os dons só para o pastor. Mas quando Deus ele reparte dons na igreja, ele está dizendo, então, vamos cada um cooperar com a sua justa parte? Vamos cada um fazer o que cada um do seu quadrado? Vamos cada um fazer aquilo que foi vocacionado para poder fazer? E é John Stott que vai destacar que todos os dons espirituais são para serviço altruísta. Nenhum dom espiritual serve para si mesmo. Isso é lindo no corpo de Deus, no corpo de Cristo. Se alguém, né, pela administração de Deus, ele é utilizado para dom de cura. Você já viu alguém que Deus administra dom de cura da forma como Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer, e a pessoa coloca a mão na própria cabeça e fala, se cura? Você já viu isso acontecer? Porque não é assim que funciona. É sempre para o outro. É sempre um serviço altruísta, porque o propósito dos dons, os dons ministeriais, apostólico, profeta, evangelista, pastores e mestres, são concedidos por Cristo para o aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do serviço, ministério, e a palavra ministério, ministro aqui é escravo, então está falando de serviço, não de qualificação no sentido de hierarquia, mas de servir a todos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, para que os dons foram concedidos? Para desempenho do serviço, edificação do corpo de Cristo e crescimento do corpo. Então, essa edificação do corpo de Cristo é o propósito dos dons que nós recebemos. Equipar os santos para que eles realizem o serviço. Então, se tem alguém que flui no dom de evangelista, você sabe qual que é o seu primeiro trabalho no corpo de Cristo? É capacitar outros a evangelizar. Se tem mestres no corpo de Cristo, qual que é a primeira função? Capacitar outros a ensinar. Porque os dons, primeiramente foram concedidos para edificação do corpo de Cristo. Para o desempenho do serviço. Falando ministerialmente. Então esse processo de crescimento é até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, o trabalho é árduo. E como eu disse aqui ontem, essa ideia de unidade da fé é que todos pensemos da mesma forma. É que todos olhemos para o mesmo lugar. É para que uma igreja local, ela olhe para a mesma perspectiva sobre a cruz. Quando uma igreja local, ela tem a mesma perspectiva sobre a cruz, fica mais fácil se dobrar aos pés daquela cruz. O problema é que quando cada um tem uma perspectiva sobre a cruz, isso dificulta o caminho para se chegar aos pés daquela cruz. Mas quando nós entendemos esse processo de crescimento, até que todos cheguemos à unidade da fé, e é a medida da estatura da plenitude de Cristo, aí o corpo cresce, cada parte coopera e exerce o seu ministério, né? Eu tenho algo na minha mente que veio aqui, gente, tem coisa que me irrita muito. Eu sou chato.
Se vocês quiserem saber, é só perguntar para minha esposa aqui, que ela não fala agora alto, não, para não, né, tá sendo gravado. Então, assim, mas tem coisa que me irrita muito. E tem coisa que me irrita porque eu sou chato. Mas tem coisa que sempre me irritou é porque não era bíblico. Então, uma coisa que me irritava. Quando eu congregava num lugar e que num dia de evento eles fechavam a igreja para poder fazer fila do lado de fora e gravar a fila para poder falar que tinha muita gente. Aí a gente que era membro tinha que entrar depois e ficar lutando por lugar lá dentro. Graças a Deus eu não tenho porte de arma nem nada dessas coisas. Porque isso me irritava muito. É uma coisinha que seria secundária? Seria, mas eu acho que pela minha chatice acaba virando primária. Então, pergunta a Nicole, eu ficava lá assim para morrer, falando, ô, desgraça! Eu vou para minha casa, e ela que me segurava, muitas vezes, né, com discussão, mas aí, beleza. Mas uma coisa que é para a gente poder ilustrar essa questão aqui de que cada parte do corpo tem que exercer a sua função e está tudo bem. Em uma igreja, né, em 2019, fomos chamados a servir. O líder lá, na época, o pastor, ele queria fazer o seguinte: nós precisamos demonstrar a nossa humildade. Na época eu consolidava, eu era da música, pastoreava, né? Consolidava, batizava, era da música, eu nem sei o que mais. Enfim, fazia o que tinha que ser feito. Nicole também trabalhava lá em vários setores lá, inclusive, na maioria, os mesmos que o meu, né? Que a gente trabalhava. Ela trabalhava na mídia, eu de mídia eu não sei de nada da mídia, nem Instagram eu tenho, para a glória de Deus. Então, assim, ela tinha até mais função do que eu lá. Mas aí ele queria demonstrar a nossa humildade. Como que ele queria demonstrar a nossa humildade? Eu não vou ficar só na plataforma cantando, tocando, pregando, consolidando, batizando. Você também precisa ir lá para o estacionamento da igreja porque você precisa demonstrar a sua humildade. Isso na minha cabeça não entrava, porque eu ficava pensando assim, mas se eu tiver que ir para um estacionamento para poder mostrar que eu sou humilde, isso aí é quase que para mim uma cota racial. É quase que eu estou dizendo para a pessoa assim, olha, eu te acho inferior, mas eu vou me orgulhar da minha humildade e eu vou me rebaixar até você, para você saber que nós somos iguais. Isso compromete a natureza e vida e vocação da igreja. Porque ou cada membro tenha a clareza do seu papel e desenvolva sabendo que Cristo é a nossa recompensa, ou a gente não vai ficar fazendo charminho, falando, não, irmão, faça isso, faça aquilo, faça isso, por favor, nós precisamos nos humilhar aqui. Não é isso, irmãos. O crescimento do corpo, ou seja, a edificação, tem o propósito de servirmos o corpo de Cristo. E esse crescimento é até que todos cheguemos à unidade de Cristo. Mas o corpo, ele cresce quando cada parte coopera e exerce o seu ministério. Imagina se o pâncreas, ele olha para o rim e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de produzir insulina. Porque eu acho que filtrar impurezas é um trabalho que... Eu acho que esse trabalho seu aí, então eu vou ser tão humilde. Aí o pâncreas, ele para de produzir insulina e vai começar a filtrar a impureza. O que não vai gerar? Saúde para o corpo. Imagina se o coração, que é um órgão vital, ele fala assim, eu estou cansado de bombear esse sangue aqui, eu estou cansado, então eu acho que eu quero ser o pulmão. Aí começa um querendo ser o outro, achando que está fazendo bem, mas está faltando com saúde para com o corpo. Como que Paulo fala que há saúde no corpo? É quando cada parte coopera para o crescimento da igreja, crescimento no sentido, como eu disse, amadurecimento, e exerce o seu ministério, a sua vocação. Então nós temos uma liderança madura, né? E liderança, eu estou falando aqui de pessoas amadurecidas mesmo, cuja essa identidade, ela não está fundamentada no sucesso, ou no desempenho, ou no resultado, mas é quando a nossa identidade está fundamentada no Evangelho. Então eu vejo muitas pessoas hoje, em 2025, mas eu não sei qual que é a minha vocação. Senhor, me fala qual é o meu propósito. Essa frase, meu Deus. Qual que é o meu propósito? O seu primeiro propósito é viver para a glória de Deus. Ponto final.
Viver para a reputação do Senhor, como foi ensinado aqui nesses dias. Agora, a maioria de vocês aqui, não sei se é a maioria, mas vou dar uma chutada, a maioria tem mais de 30 anos, 30 mais aqui, 35 mais fácil, né? Pode falar. Eu falei Bozo esses dias, gente, eu sei. A minha esposa me falou, você falou Bozo esses dias, né? Até os meninos estão olhando para mim com essa cara e nem sabe o que é Bozo. Quem é Bozo? Deve ter pesquisado na IA. O que é Bozo? O que esse velho está falando aí? Então imagina, os dons foram concedidos por Deus na ascensão de Cristo. Os dons, eles não são concedidos quando você faz um seminário teológico. Os dons não são concedidos quando você casa. Os dons não são concedidos quando você começa a se amadurecer. Não, os dons foram concedidos na ascensão de Cristo e ativados em Atos 2. Então, se nasceu de novo, nós já temos a completude do dom e também da ativação. A questão é, talvez a gente está olhando muito para fora e esquece de olhar para dentro. Não é as habilidades que você vai receber, são as habilidades que você já recebeu. E essas habilidades que você recebeu, mesmo que não seja para governo da igreja, de certa forma é para crescimento da igreja. Então você vai olhar para as habilidades que Deus te concedeu e você vai começar a servir a igreja com as habilidades que você já desempenha, não com aquelas que você quer desempenhar. Porque senão a gente olha para o fulano que faz aquilo e fala, nossa, eu queria fazer aquilo. Ah, o fulano que queria, o pâncreas que olha para o rim e fala, nossa, mas o trabalho dele é tão legal. E a gente pensa que isso gera crescimento na igreja, porque tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa, mas não gera saúde, porque cada parte não está cooperando de forma justa ao seu chamado, à sua vocação, o seu ministério. Então nós precisamos equipar uns aos outros, principalmente promovendo uma cultura, e aqui seria também outro assunto que precisaríamos aprofundar, mas uma das principais formas de promover isso é na cultura do discipulado mútuo. Porque em 2025 o discipulado virou um programa de evento. Às vezes eu vejo, quando eu estava na internet ainda, o pessoal ia lá e postava os dois treinando. Aí depois postava assim, discipulando. Mas que discipulado é esse? Eu mal consigo tomar água no intervalo do exercício, o cara está discipulando, Rafa. Eu mal consigo levantar da cadeira, o cara está conseguindo discipular. É porque virou um evento. Enquanto a ideia bíblica de discipulado é, nós vivemos vida na vida, e esse discipulado, ele também não é apenas de um para com o outro, mas é mútuo. É uma via de mão dupla. Em suma, o conhecimento do amor e do poder de Deus funciona como raízes de uma árvore robusta. Então, o amor, ele é o fundamento que serve de solo para arraigarmos e garante essa direção para nos tornarmos semelhantes a Cristo em sua plenitude. Porque, basicamente, discipular é você formar no seu irmão aquilo que de Cristo já foi formado em você. Quem pode discipular? Discípulo. Eu não fiz o curso de discipulado. Você nasceu de novo? Você conhece de Cristo? Foi formado um pouco de Cristo em você? Parabéns, você já está no time e não está nem sabendo. Já está podendo cooperar com a sua justa cooperação dentro do corpo para a edificação, para o crescimento dos santos. Então, quando nós ir para avançar, porque eu não sei nem até que hora que eu tenho que ir. Ah, tá. Então tá. Eu acho que vai dar tempo, mas vou ter que dar uma corridinha aqui. Vamos lá. Então, a plenitude do Espírito é alcançada pela nossa obediência e pela nossa fé. Então, vamos falar um pouco sobre os ofícios equipadores. Todo mundo entendeu essa questão dos dons? A gente não pode... Tá. Sim, sim. Mesmo assim... Tá à noite. Aí eu ligo pro chefe do Rafa e falo, ó, vamos ter que mudar para Rio das Ostras, porque tá sem trabalho. Sem, né, Rafa? Então, olha só. Gente, todo mundo junto aqui nos dons? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse ponto aqui agora? Só para a gente não... Se não entendeu nada que eu falei, aí não dá para... Mas se for um ponto só... Tá todo mundo bem? Todo mundo junto? Eu vou acreditar em vocês, hein?
E qualquer pepino que vocês tiverem, o pastor está aqui que eu estou indo embora daqui a pouco. Esse é o bom, né, de itinerante. Você chega, larga o aço e depois vai embora para sua casa. Aí é que resolva. Se eu não voltar nunca mais, você já sabe que deu ruim, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente só joga aqui a dinamite, acende um pavio mais longo, depois vai embora. Tá tudo certo. Então, falando sobre esses ofícios, os dons, eles são equipadores. Então, o evangelista, ele deve evangelizar, obviamente, mas todos devem evangelizar. O problema é que a igreja não sabe como evangelizar. E quem foi chamado para poder equipar as pessoas para evangelizar foi o evangelista. Então é por isso que até hoje, em 2025, tem gente que vai lá, distribui um copo d'água no sinal e fala, evangelizei. Porque acredita-se até hoje que evangelizar é possível sem um evangelho. Imagina, você está numa mega church, igual aqui, ó, parede preta, luz, né? Né? Brincadeira, tá? Pastor Coach, tem o David Leonardo reformado aqui, né? Vou pôr uma cadeirinha aqui para você, né? Pelo menos você é reformado, então tá tudo bem. O Senhor foi lá e falou, esse David aqui eu vou converter, o outro eu já não sei. Então, olha só, imagina, você está numa mega church e você chega lá naquele culto porque você quer ir para ser abençoado. Irmãos, aqui não acontece isso não, mas lá em Vila Velha acontece de vez em quando. Quando eu estou em Vila Velha, eu falo que acontece em Minas, porque eu sou mineiro, eu vou jogando para longe, né? Então, olha só, aí você está num culto e você precisa ser abençoado. Aí você chega lá, aí todo mundo apaga a luz, tem aquela fumacinha, aquela música gostosinha, obrigado, querido. Aquela música gostosinha, aquela palavra assim, você é o centro do coração de Deus. Ah, cuti-cuti, ursinho do Senhor. Aí no final do culto, o que a pessoa fala? Jesus está aqui para abençoar o seu casamento, Jesus está aqui para te dar dinheiro, Jesus ele está aqui para ser quase que o seu, o seu corretor de imóveis, porque ele vai procurar para você uma casa aí. E no final do culto quem quer aceitar Jesus? Uai, todo mundo. Quem nunca aceitou, levanta a mão. Isso é quando não é pior. É quando a pessoa não coloca a mão no coração e fala assim, repete essa oração comigo. Eu aceito, Jesus, como meu Salvador, Salvador. Quem fez essa oração pela primeira vez? Aí o gaiato que não está sabendo de nada fala, eu fiz a primeira vez. Você se converteu, vem para cá. O cara vai para lá, aí você dá um abraço nele e fala, aquela sala lá é para transformar você num líder. E aí você tem é como que fosse um fermento. Vai inchando, 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 e a gente está achando que as pessoas estão sendo equipadas, mas elas não estão sendo nem convertidas, porque o cerne de uma evangelização é o evangelho. Se as pessoas não entenderem que elas foram criadas e foram separadas de Deus por causa do pecado, que já estão mortas em seus delitos e pecados, mas graças a Deus por Jesus que enviou o seu Filho, né, para morrer em nosso lugar e hoje nos dá, né, esse lugar novamente de termos paz com Deus, e aí nós precisamos viver de acordo com a nossa vocação. Se a pessoa não entender a metanarrativa do Evangelho de criação, que é da redenção e consumação, ela não nasceu de novo. Então é por isso que a gente está vendo a igreja como uma rodoviária. Vem um monte, sai um monte. Vem um monte, sai um monte. Vem, agora eu quero entregar minha vida por Jesus. Não quero mais saber da igreja. Agora é tudo ou nada. A perseguição não parou a igreja. Aí amanhã, meu namorado terminou comigo, eu já não quero mais nada. É um ciclo vicioso na pós-modernidade que nós estamos presenciando, mas isso é muito falha da igreja, porque nós não entendemos ainda os ofícios equipadores, esses ofícios, por exemplo, de apóstolo, de profeta, que geralmente são vistos como aqueles que lançaram o fundamento da igreja, como pastores e mestres, que são considerados um só ofício, como eu disse, mas tudo isso, irmãos, que eu estou dizendo aqui, o propósito de cada dom tem um objetivo principal, que é aperfeiçoamento dos santos, ou seja, preparar os santos. Se você já identificou algum dom que você recebeu de Deus, a sua prioridade é preparar os santos. Simples.
Para quê? Para desempenho do serviço. O que é desempenho do serviço? Capacita o seu irmão para que ele possa realizar o ministério dele. E edificação do corpo de Cristo. O que é edificação do corpo de Cristo? Crescimento orgânico da igreja. Só que a gente quer começar pelo lado de fora. Vamos primeiro crescer e depois que crescer a gente resolve. Eu já escutei isso de líderes. Vai rasgando aí que eu vou costurando atrás. O dunamis, o dínamos, o poder de Deus, o Espírito presente na igreja, ele não quer que a gente vá rasgando, ele vai costurando. Na verdade, ele quer rasgar por dentro de nós, a fim de que nós possamos ser feridos para crescimento, mas um crescimento interno, de dentro para fora, um crescimento orgânico, organizacional. Mas ninguém pode parar o crescimento da igreja de fato. Agora, o propósito dos dons é aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço e edificação do corpo de Cristo. Então, aquele que usa dons para benefício próprio, ele está corrompendo a natureza, a vida e vocação da igreja e o principal objetivo para que ele recebeu dons. Tem gente que pensa, por exemplo, que falso profeta é aquele que erra a profecia. Já viu? Falso profeta é o que erra a profecia. Não. Balaão era falso profeta e ele falava com Deus. Ele acertou tudo que ele falou. O falso profeta não é aquele que não fala com Deus e erra a profecia. O falso profeta é aquele que usa o dom para benefício próprio. O falso pastor não é aquele que não cuida das ovelhas. O falso pastor é aquele que cuida das ovelhas para benefício próprio. E o texto de João 10, que todo mundo, né? O diabo vem para matar, roubar e destruir. Aquele texto não é do diabo, irmãos. É o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O ladrão ali é um falso pastor que rouba as ovelhas. O falso profeta não é aquele que... o cara falou a minha vida, então ele deve ser de Deus. Trouxa! É fácil enganar crente, gente. Quer enganar crente hoje? É só tudo dar certo. Porque na nossa perspectiva se der errado é do diabo. Se der certo é de Deus. Aí o negócio dá certo, a gente pensa que é o quê? É de Deus. Então tá fácil enganar crente hoje. Quando na verdade muitas vezes o dar errado era livramento do Senhor nas nossas vidas. Então não é o cara acertou a minha vida, então ele é de Deus. Se ele estiver usando o dom para benefício próprio, ele é falso profeta. Tudo aquilo que é feito no corpo de Cristo, que a glória é de homens. Quantas vezes eu já não ouvi alguém falando assim, eu vou lá na igreja do fulano de tal, porque o fulano de tal é bênção. Eu vou na igreja do fulano de tal, porque o fulano de tal é isso. Ou seja, é o nome dele sendo engrandecido por uma edificação que ele está construindo, dizendo que está tocando Deus, mas é para a glória do próprio nome. Agora, quando nós pensarmos assim, eu vou para aquela igreja, porque aquela igreja tem a presença de Cristo na unidade do corpo, aí tem alguma coisa diferente. Tem coisas que são simples, mas que para mim faz total diferença. Né? Eu já tive ali alguns diálogos calorosos, né, lá no princípio, sobre, por exemplo, arte na igreja. Na Atos, eu não deixo colocar nem minha cara na arte. Parece bobeira, mas o que eu estou dizendo para o pessoal essa igreja não é minha, eu não sou a cara da igreja. Ou você vem para poder ter comunhão com todos, ou procura outro lugar. Estou aqui. Eu não aviso para a igreja que eu não estou lá. Para poder não fomentar o quê? Preferência. Quem vai pregar hoje? É o Apolo, é Paulo, é Cefas. Então eu sou do time de Paulo, hoje eu não vou. Eu sou do time de Cefas, hoje eu não vou. Porque quando a gente tem essa mentalidade dessa construção do crescimento da igreja de forma orgânica, nós vamos entendendo que nós não devemos comprometer o papel de equipar os santos com aquilo que Deus tem nos confiado. Então nós precisamos sim rejeitar esse modelo de pirâmide. Muitas vezes é alguém no pináculo e esse modelo talvez até de ônibus, que é o pastor dirige e a congregação dorme. O pastor faz e a congregação assiste.
Não, porque se fosse assim, Deus tinha dado todos os dons para uma só pessoa. Mas ele compartilhou para que haja universidade na diversidade, a fim de que cada um coopere com a sua parte para que haja saúde no corpo. A reflexão para esse momento é: se depender de você, o corpo de Cristo é saudável? Porque nós apresentaremos as nossas obras no tribunal de Cristo. Não é tribunal para condenação. Não estou falando de trono branco, estou falando de tribunal das nossas obras. Aquelas que serão apresentadas, passadas pelo fogo. Algumas serão como ouro, algumas como prata, mas algumas como madeira e feno. Fogo na madeira, fogo no feno. O que acontece com a obra? Consome. Ou seja, passar a vida toda fazendo alguma coisa que não serve para nada. E eu não gostaria de passar minha vida desse jeito. Então, qual que é o principal papel dos líderes, do pastor, dos líderes, de todo cristão? É de equipar aqueles que ainda necessitam ser equipados. Porque o povo de Deus, muitas vezes, eles são negados nos seus próprios ministérios. Até porque isso também é um desafio. Porque você coloca na mão do povo um poder Espírito Santo. Não coloca no sentido de depositar, mas de dar clareza que eles já têm. Que o que é mais fácil é construir uma pirâmide e colocar um líder no pináculo e dizendo: eu sou autoridade sobre todos vocês. Eu tenho, o poder que vocês não têm. Eu tenho acesso a Deus, eu tenho um fio de ouro ligado diretamente com o Pai. Então, se vocês precisarem, vocês podem me acessar. Mas aqui fala sobre descer a liderança da igreja, entendendo que existe uma diversidade nos dons, mas é também subir a igreja, que existe uma responsabilidade que cabe a todos. Então, o crescimento ele começa justamente quando há equipação do povo de Deus, quando nós nos equipamos, justamente com esse serviço altruísta. Então, como eu disse, o mestre ele ensina outros a ensinarem, o evangelista ensina outros a evangelizarem, o pastor ele ensina outros a apacentarem, e assim sucessivamente. Porque o propósito desses dons, conforme John Stott na sua exegese ao comentário aqui, vai seguir essa sequência crucial e ele vai argumentar, inclusive John Stott, ele não gosta dessa vírgula que eu coloco aqui. Ele vai falar que essa vírgula no capítulo 4, versículo 12, pode surgir inclusive paralelos. Em vez disso, John Stott ele gosta de falar dessa forma: aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Ele nem coloca 3 coisas, ele coloca só 2. É aperfeiçoamento dos santos para desempenho do serviço. E o propósito disso é o mesmo. É a edificação do corpo de Cristo. Isso, irmãos, revela uma visão bíblica do que é um ministério. Um ministério de todos os membros. Onde pastores, líderes, membros, eles equipam todo o corpo para a obra do ministério, e o alvo disso tudo é a unidade que gera maturidade. O pastor ele não tem tanto alcance no seu lar como o homem e a mulher. A principal, e eu gosto muito dessa forma como a Bíblia lida, de como que nós devemos lidar nas esferas familiares que nós estamos envolvidos. Por exemplo, um líder espiritual, ele não tem qualificação para cuidar da casa do Senhor, a igreja, a comunidade de famílias, se ele não governar bem a própria casa. Isso aí falando sobre o pastor, mas também existe um princípio bíblico para aqueles que são pastoreados, apacentados. Porque a Bíblia ela vai falar que o caminho é, primeiro, o cristão ele cuida dos seus, da sua própria casa. Depois ele cuida dos da igreja e depois ele cuida dos do mundo. Essa é a ideia. Então hoje o que nós temos? Pessoas que agora só cuidam da sua casa, porque a casa é a porta de entrada. Primeiramente eu cuido da minha casa, mas eu preciso também cuidar dos da igreja. E também preciso cuidar daqueles que estão além da igreja. Então existem pessoas tanto que pararam só na sua casa, mas também existem pessoas que querem cuidar só daqueles que não são da igreja.
quebrando o princípio bíblico do caminho que a Bíblia nos ensina. Cuide dos seus, cuide primeiramente daqueles que são da fé, e depois nós cuidaremos daqueles que não fazem parte da nossa família da fé. Porque o objetivo final disso tudo é vivermos uma vida em diversidade para o crescimento coletivo do corpo. E é isso que Paulo deve dizer quando ele chama de perfeita varonilidade, que é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo ele vai contrastar essa maturidade e vai falar sobre essa instabilidade espiritual, ou seja, é aquela galera que é levada por qualquer vento de doutrina. É infantilidade espiritual mesmo. Stott ele vai ressaltar que essa verdade ela precisa ser feita em amor, sem rispidez, mas com amor. Porém, o amor ele tem que ser falado com a verdade, sem frouxidão. Então, ambos são essenciais para o crescimento saudável da igreja. Não é ríspido para matar o irmão, mas não é frouxo para matar o irmão. Então, esse crescimento, ele primeiramente é interno. E depois ele vai demonstrando as suas formas externas de como o Senhor quer operar em nós. Porque a unidade da igreja, ela não é construída... ela não é construída e manifestada em oposição à diversidade de dons. Não, pelo contrário, ela é ligada, interligada com essa diversidade dos dons. Então, a diversidade é o meio divinamente planejado para que nós possamos crescer. E talvez muitas igrejas ainda não entenderam isso. Assim, através da diversidade, Deus ele gera o crescimento planejado na igreja. A diversidade na igreja é planejada pelo próprio Deus. Para quê? Para que nós possamos alcançar a maturidade. E esse processo, conforme detalhado na carta de Éfeso, envolve essa unidade, já que é dada pelo Espírito, né, que é uma unidade que deve ser preservada, não atingida. E a meta disso é a maturidade. Então, o fundamento da unidade em meio à diversidade é justamente isso. Diversidade é um plano, é um planejamento de Deus para nos amadurecer. Então, a unidade ela é primeiramente uma realidade espiritual indestrutível, já que nós pautamos essa unidade na relação da Trindade, mas ela também é uma dádiva de Deus que nos concede e não é algo que os crentes precisam criar, graças a Deus por isso, mas é algo que nós precisamos preservar. É uma dádiva que Deus já nos concedeu. Nossa, Deus vai dar a unidade para a igreja Alcance quando ela fizer 10 anos. Não, a igreja Alcance só existe porque a unidade já foi concedida pelo próprio Deus. É por isso que é um só corpo, é um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus que é Pai de todos. Então a igreja, irmãos, a unidade na igreja, ela deve ser tão indestrutível quanto a unidade do próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a construção ou a preservação da unidade, ela é pela diversidade. E isso nos desafia. Nos desafia tanto quanto características pessoais que nós temos, dons. Quer ver, não sei se aqui acontece isso, e agora eu não estou brincando, estou falando sério, mas eu vejo isso muito com o evangelista. O evangelista é o adolescente rebelde da igreja. Que ele pensa assim, a igreja está errada. Lembra daquele movimento de igreja, igrejas emergentes? A instituição está errada, a igreja está errada, o que vale é só lá fora, almas, células, multidões, nós precisamos ganhar o mundo. E às vezes o cara não cuida da própria casa. Quebrando o princípio divino, achando que vai fazer, mas normalmente, quando essa pessoa amadurece um pouco mais, ela percebe o quanto errou e o quanto que ela tem que voltar para a sua casa, para a igreja, a fim de que ela tenha qualificação para alcançar os perdidos. Então, esse mecanismo para essa construção, ela só acontece na diversidade. Então, se o evangelista é o adolescente rebelde da igreja, o pastor muitas vezes é o velho ranzinza, que vai lá e mata o cara também e fala, aqui você não tem vez. Porque é um desafio a gente crescer em unidade na diversidade dos dons. Agora, quando nós entendemos que o doador
é o próprio Deus e que dons fala sobre o próprio caráter de Deus, a gente vai crescendo sobre isso. Aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço e edificação do corpo de Cristo. Amém? Vou parar por aqui. Era 10h40, né? 5? Tá, mas eu vou parar porque já cortei aqui meu... Irmãos, vamos dar um intervalo agora. A gente volta daqui a quanto tempo? 15 minutos. A partir de agora, valendo!